Meu papo agora é com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Ele que é médico sanitarista, melhor do que ninguém, está aí, olha, à frente dessa CPI da pandemia, observando, analisando as ações e principalmente as omissões do governo federal. Tudo bem? Obrigada por esse papo aqui com a gente. Eu já queria começar perguntando como é que o senhor observa, primeiro, a gestão do governo federal, essa CPI na reta final. Quais são as observações que o senhor tem, as conclusões da CPI diante das ações e omissões do governo? Olá, Lilian. Primeiro, esse governo, ele na verdade se conduziu para ampliar o contágio. Esse governo, ele agiu com a finalidade de produzir imunidade coletiva a partir do contágio. Essa foi uma medida adotada por ele, pelos seus assessores informais, que é o gabinete paralelo, e pelo seu staff de ministros, secretários. Então, toda a atuação do governo foi para expor a população ao contágio. Então, essa é uma atuação muito temerária, porque nós sabíamos, tínhamos algumas informações, primeiro sobre o grau de contágio, ou seja, um vírus altamente contagioso, e que tinha uma taxa de letalidade, em considerando os infectados, muito alta. Portanto, o governo largou a população a uma exposição e construiu no imaginário das pessoas um comportamento de risco. Porque quando ele diz que as pessoas querem uma gripezinha, quando ele se aglomera, quando ele tenta impedir o isolamento social, quando ele proíbe o uso de máscaras, quando ele nega a compra de vacinas e atrasa a compra de vacinas no Brasil e diz que não vai se vacinar, ele está formatando um comportamento de risco. Em saúde pública, o comportamento define a gravidade e a extensão de uma pandemia, certo? Se o comportamento ele é um comportamento de risco, mais pessoas vão se infectar, mais pessoas vão morrer. Então, o governo ele agiu de forma dolosa, porque foi intencional, reiteradamente, ou seja, é como se ele estivesse cometendo um crime continuado, certo? De promover o contágio. E, além disso, para consolidar esse comportamento de risco que o governo defendia, que era a ampliação do contágio, para produzir naturalmente imunidade coletiva, que a gente chama de imunidade de rebanho, o governo passou a ideia de que existia um tratamento preventivo com ivermectina, cloroquina, azitromicina, zinco, vitamina D, como se isso protegesse a população, os indivíduos que tomassem essas medicações, essas pessoas estariam prevenidas, estariam protegidas. Só existe uma proteção efetiva quando se trata de vírus, que é imunidade. E imunidade você adquire ou porque adoece, que não é a melhor forma, porque o risco de morte é muito grande, porque você pega o vírus ativo, ou quando você imuniza grande parte da população. Portanto, podemos afirmar que o governo Bolsonaro agiu para ampliar o contágio e colocou em risco milhões de vidas de brasileiros e brasileiras. E durante essa semana tivemos aí depoimentos bastante expressivos, tanto da advogada Bruna Mendes, advogada de ex-médicos da Prevent Senior, tanto tivemos também esse depoimento do Otávio Facuri, que mostrou aí que muitas vezes essa questão da disseminação da notícia falsa e do tratamento preventivo tinha o amparo de muita gente, não é não, senador? Na verdade, essas pessoas se sentiam com autorização para matar, né? Era como nós temos vários 007 bolsonaristas, né? São 007 do negacionismo, 007 da imunidade de rebanho, porque eles têm
eles falam sem nenhuma responsabilidade, e eles não querem saber o impacto da fala deles. Então, é como se eles tivessem autorização para matar. No caso da Prevent Senior, que foi revelado, antes e durante, antes porque a gente teve uma conversa com o médico e com a advogada dos médicos, o Pedro Batista, o CEO, ele tinha a clara sensação e tinha um comportamento de quem tinha proteção do governo, porque eles validavam o tal do tratamento precoce e era uma instituição que tinha uma imagem positiva e, portanto, eles tinham autorização para fazer teste terapêutico com ozônio, teste terapêutico com heparina, que é o Clexane e outras, mas é a heparina inalatória, para fazer uso de célula-tronco. Eles tinham autorização para fazer teste em joelho de idoso por degeneração, aplicar célula-tronco em pulmão de pessoas com inflamação aguda. Eles fizeram vários testes terapêuticos, além do que eles estabeleciam um prazo de internação em unidade de terapia intensiva e depois daquele prazo colocava os pacientes em cuidados paliativos. Você sabe que cuidado paliativo ele é utilizado para pacientes que têm doenças degenerativas cujo grau de degeneração não permite mais uma recuperação. Nós estamos falando de câncer, nós estamos falando de doenças degenerativas graves, como câncer, certo? Aí você coloca cuidados paliativos. Mas nós estamos, no caso da Covid, é uma doença inflamatória aguda, que, apesar de ter um alto grau de letalidade em pacientes internados, intubados, em pacientes idosos, muitos conseguem sobreviver. Então, você não pode, simplesmente, depois de 7, 10 dias de internação no leito de UTI, tirar do leito de UTI e definir definir o destino daquela pessoa, que é a morte silenciosa, a morte confortável, né, com o uso de morfina, etc. Além disso, eles entravam com um diagnóstico de Covid, mas no atestado de óbito estava outra causa-mortes, que no caso, a causa da morte no atestado de óbito não era Covid, era alguma consequência decorrente da Covid. Por exemplo, parada respiratória, por exemplo, inflamação respiratória aguda, tromboembolia, mas isso tem uma causa original que precisa estar no atestado, que era a Covid, né? Mas eles botavam essas outras causas, então mudava o CID para passar a ideia de que a Prevent Senior ela tinha uma eficácia muito grande, entrava muita gente com Covid e tinha pouca morte por Covid. Então, diante do que a gente viu um cenário de horrores, e felizmente hoje tem uma CPI aprovada na Câmara de Vereadores de São Paulo para poder fazer a investigação da Prevent Senior, Secretaria de Estado de Saúde já foi, Ministério Público, tem uma mobilização grande. E nós entramos também com um pedido que a Procuradoria-Geral da República no Estado de São Paulo cobre do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo medidas e o que fez e o que deixou de fazer, porque pode ter havido prevaricação dos conselhos que dão autorização técnica para o funcionamento dessas instituições. E esta semana ouviremos o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por que eles não acompanharam? O que aconteceu? Por que eles não viram? Porque foi levantada o índice alto de mortalidade na Prevent Senior no começo da pandemia. Né? As pessoas falavam, nossa, é porque tem muitos idosos no plano de saúde, então, claro, se tem muitos idosos, eles são os primeiros atingidos aí por esse vírus que muita gente não conhecia, né, senador? Só faziam tratamento precoce e só utilizavam medicamentos, esses medicamentos que não têm eficácia, que já está mais do que comprovado. Só o senador Reis que ainda continua insistindo na cloroquina, na ivermectina,
com Cristina agora. E aí tivemos, né, o depoimento do empresário Luciano Hang, que inclusive uma situação deixou o senhor bastante irritado. Depois o advogado pediu desculpas. O que aconteceu naquela sessão que, aliás, né, senador, já começou num clima de bastante tensão. A qualquer minuto parecia que um barril de pólvora jogou um fósforo ali e ia explodir. E o que aconteceu no caso do senhor? O advogado ofendeu. Na verdade, a ofensa do próprio Luciano Hang, né? Ele foi debochado, ele foi cínico. Ele e os dois advogados, uma postura muito cínica diante de 600 mil mortos. O que eu posso dizer de uma pessoa que tem o alterado o atestado de óbito da sua própria mãe para poder reforçar a tese de um governo? O que eu posso falar de uma pessoa dessa, né? Então, o que aconteceu é que ele ficou levantando placas. Não pode, a gente no parlamento tem uma regra. Você não pode se manifestar, ainda mais uma testemunha, se manifestar como se ele tivesse num comício, como se ele tivesse numa convenção partidária. Qual é o respeito, né? Agora, o que me chamou a atenção e que me deixou muito, de certa forma, chateado foi o comportamento de alguns colegas senadores da base governista assumir a defesa de um inquirido, né? De um depoente, em detrimento da imagem de uma instituição de quase 200 anos. Essas pessoas não dignificam a instituição. Porque, veja, nós estamos falando de alguém que defende fechar o STF, que defende fechar o Congresso, que patrocina atos antidemocráticos, que defende tratamento precoce, que fez experimento na cidade de Brusque, onde a mãe dele morava e onde ela foi acometida pela doença e transportada para Prevent Senior, né? Então, essa pessoa chamada Luciano Hang é a cara, a deformação do comportamento desses seguidores do presidente Bolsonaro, que é um grupo, é um coletivo que tem um grau elevado de degeneração de valores civilizados e civilizatórios, que é impressionante. E aí, obviamente, que eu tive que reagir à altura, com toda a indignação, porque eu não sou ali eu não sou Rogério Carvalho, ali eu sou um senador, e ali eu tenho que prezar por uma instituição que é uma instituição republicana, que representa a democracia. Se as pessoas não acreditam nisso, cabe a mim, que não posso estar submetido ao senso comum, estabelecer essa ruptura com o senso comum, fazer o esclarecimento. Opa, aqui não. Você não está numa convenção partidária, você não está num palanque político, você está aqui como testemunha ou como investigado. Tem um comportamento adequado, não desrespeita a instituição, você está desrespeitando a democracia. Agora, uma pessoa como ele, que quer que feche o Congresso, que quer que feche o STF, o que nós poderíamos esperar? Ele hoje disse que eu era um abacaxi. Ele, na Jovem Pan, ele na verdade, comete crime de injúria, né, ao me chamar de abacaxi. Eu já acionei a advocacia do Senado da República, né, porque ele pedi direito de resposta à Jovem Pan, que é uma emissora completamente atrelada a essa cultura fascista, nazi-fascista, que está surgindo no Brasil, porque nós estamos diante de um movimento nazi-fascista, porque o que aconteceu na Prevent Senior aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Essa defesa de lealdade e obediência como lema da Prevent Senior é coisa da SS, né? Ou seja, nós estamos diante de um quadro macabro, vivendo tempos muito difíceis no Brasil,
Espero que a gente consiga superar, que a gente volte a ser um país diverso, que respeita a diversidade, que a gente volte a ser um país respeitado no mundo, um país ecologicamente correto, que luta pela sustentabilidade, um país em que as questões de gênero, de raça, de etnia, de religião sejam respeitadas, que as liberdades individuais, de fato, sejam respeitadas e que as pessoas não criem falsas diferenças para poder tirar proveito e subjugar uma parte da sociedade por diferenças artificiais, que é o que eles têm feito o tempo todo. É isso que eu queria falar, liberdades individuais. Muito foi falado no depoimento do empresário Otávio Facuri em relação à liberdade de expressão versus estímulos que colocam em risco a vida das pessoas. Foi muito comentado isso de, não, eu estou só me manifestando para 100 mil pessoas que são meus seguidores em relação a um movimento anti-vacina e um movimento de estímulo ao contágio, enfim. Como é que fica esse limiar? Essa linha é muito tênue, não, senador? Veja, a liberdade de expressão, ela não pode, no caso de uma pandemia, as pessoas precisam saber que a sua fala pode ser uma fala que promova a epidemia, que promova a expansão de um quadro indesejado, certo? Então, isso é criminoso. Isso está tipificado no Código Penal. Isso dá cadeia. Então, as pessoas precisam saber o que é crime e o que é liberdade de expressão, né? Defender e advogar em torno de um determinado tratamento, sabendo e tendo evidências de que esse tratamento ele é ineficaz, você está criando nas pessoas a falsa ideia de proteção e aumentando o risco, porque você está criando um comportamento de risco nas pessoas. Em saúde pública, tem uma questão que é fundamental. Muito do que você tem de resultado depende do comportamento que você tem da sociedade. Isso é dentro de um hospital. Por exemplo, o comportamento que você insiste, lavar as mãos, de auxiliares, técnicos, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde de uma maneira geral, isso evita bastante infecção hospitalar. Isso é comportamento, certo? Então, eu não posso chegar no hospital e dizer, não, ninguém lava as mãos, a minha liberdade de expressão, não, lavar as mãos é uma bobagem, para que lavar as mãos, o que é um bichinho desse? Isso aí é um crime que você está cometendo. Da mesma forma, eu pegar e dizer que um presidente e uma pessoa que patrocina isso, porque o Facuri, ainda, além do que, ele patrocinou vários sites para divulgar tratamento precoce, para divulgar que as pessoas não deveriam usar máscaras, que era um absurdo usar máscaras, para questionar a eficácia das vacinas. Então, ele está moldando uma forma de pensar que gera um comportamento de risco. Esse comportamento de risco leva a mais pessoas infectadas e, consequentemente, a mais pessoas mortas. Portanto, é uma ação criminosa que precisa ser coibida. Isso não é liberdade de expressão, isso é o cometimento de um crime contra a saúde pública. Lília, obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigada, senador. Parabéns pelo trabalho.